Muito obrigado, Peterson, pela sua gentil apresentação. É um prazer estar aqui com todos vocês e vamos então dar início à apresentação. O tema que eu vou abordar é a guerra cibernética e a segurança regional europeia. A duração da apresentação, como o Peterson bem observou, é de 15 minutos, então não haverá tempo suficiente para debater o significado de guerra cibernética. Para quem tiver interesse nesse assunto, eu recomendo uma apresentação que eu fiz, intitulada O que é Guerra Cibernética. Ela foi transmitida no dia 7 de janeiro desse ano, no Boletim Cyber, que é um boletim de notícias de segurança cibernética, e ela está disponível no meu canal no YouTube. Eu coloquei o link do vídeo aqui, mas eu não sei se todos vão conseguir copiar, mas basta vocês procurarem por Bernardo Val no YouTube, que vão conseguir encontrar o meu canal e, nos vídeos, essa apresentação específica. Aí eu faço um debate de mais de 2 horas sobre o que é guerra cibernética. Tendo feito essa observação, a gente pode avançar para, então, adentrarmos no tema propriamente dito, guerra cibernética e a segurança regional europeia no contexto da guerra Rússia e Ucrânia. Relativamente a isso, existem basicamente duas visões sobre a guerra cibernética, né, no contexto do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. A primeira visão, ela aponta que a guerra cibernética ela não se desenvolveu como era esperado, ou seja, ela não seguiu a cartilha. E a segunda visão, ela é oposta à anterior e ela pode ser chamada de o mito da guerra cibernética ausente. De acordo com essa segunda visão, a Rússia empregou uma campanha cibernética coordenada, destinada a fornecer às suas forças uma vantagem inicial durante o que Moscou chama de Operação Militar Especial na Ucrânia. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes cada uma dessas duas visões nos próximos slides. Vamos então avançar. A primeira visão, ela é da guerra cibernética entre a Rússia e a Ucrânia, não aconteceu como se esperava. Eu escrevi um artigo sobre isso, intitulado Panorama da Guerra Cibernética entre a Rússia e a Ucrânia, foi publicado em 6 de março de 2022 no site CISO Advisor. Depois também é fácil encontrar na internet. E aqui, então, eu desenvolvo essa visão que eu vou mostrar para vocês. Então, com base nesse artigo. Vejam só. O Clausewitz, grande pensador do fenômeno da guerra, ele afirmou, entre outras coisas, o seguinte, que a guerra é o reino da incerteza. Grande parte do que acontece em uma ação de combate fica nas brumas ou névoa de uma incerteza mais ou menos grande. Então, a guerra é o reino da incerteza. Existe a chamada névoa da guerra. E essa névoa da guerra também se aplica no espaço cibernético. Então, não é plausível a gente saber tudo o que está acontecendo no ciberespaço. As informações da guerra, propriamente dita, elas são muito deixando a desejar, por assim dizer. Nós não temos informações sólidas o suficiente, ainda mais no espaço cibernético, que é um ambiente onde a negação plausível ela está bastante presente. Então, a gente precisa ter isso em mente ao examinarmos essa guerra cibernética no contexto do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Dito isso, o mais importante a ser destacado aqui é o seguinte, nessa primeira visão, depois do início da guerra, a internet e outras infraestruturas críticas essenciais na Ucrânia, elas continuaram funcionando. O comando e controle das forças armadas ucranianas não parou de operar e as capacidades de desinformação da Rússia
não convenceram a população do país invadido de que a resistência era inútil. Se tudo isso foi ou vier a ser destruído, será pelos ataques militares convencionais e não por conta das ofensivas cibernéticas. Aliás, nesse campo, nessa dimensão informacional da guerra, a Ucrânia ela está predominando. Inclusive, não foi à toa que eu coloquei essa selfie do presidente ucraniano, porque ele soube jogar essa guerra para as redes sociais, para a mídia, e a Ucrânia prevalece no campo das informações. Obviamente, pode ter tido uma grande ajuda da mídia ocidental, e a gente não sabe até que ponto os serviços de inteligência ocidentais eles têm uma mão nesse sentido, porque não há informações sobre isso, mas é uma possibilidade a ser considerada, essa mãozinha ocidental para a Ucrânia prevalecer no ambiente de informações. Avançando aqui, a partir do que foi mostrado anteriormente e do que eu vou apresentar a seguir, a gente pode constatar o seguinte: o que está acontecendo como extensão do conflito armado russo-ucraniano é uma forma de guerra cibernética mais branda. Então, isso é um ponto bem importante dessa apresentação. Uma forma de guerra cibernética mais branda. E o que isso significa? A maioria dos ataques se concentrou em espionagem e desinformação. O efeito é principalmente psicológico e não decidirá a guerra. Não há indicação de que qualquer uma dessas ofensivas tenha ajudado a Rússia estrategicamente no campo de batalha. E nesse quadro de uma guerra cibernética mais branda, foram identificadas 3 categorias principais de táticas cibernéticas usadas até agora. A primeira, os limpadores, do inglês Weepers. A segunda, os ataques DDoS, que é a negação de serviço distribuída. E, finalmente, a terceira, a desfiguração, do inglês Defacement. Eu vou falar rapidamente de cada uma delas aqui no próximo slide. A primeira são os limpadores, Weepers. Eles excluem informações em uma rede de computadores, certo? E impedem, assim, que os usuários tenham acesso aos seus próprios dados. São aqueles chamados também de ransomwares, que criptografam arquivos e muitas vezes cobram resgate para liberar tais arquivos. O resgate geralmente pago em criptomoedas. A segunda categoria são os ataques DDoS. É a sigla em inglês para Distributed Denial of Service. Negação de serviço distribuída. Eles são designados para derrubar os sites. Então, a população ela não pode acessar informações e conselhos, por exemplo, num site do governo, em tempos de emergência, como é o caso do atual conflito. E, finalmente, a terceira categoria são os ataques de desfiguração ou defacement. Esses ataques, eles vão apagar ou alterar as informações em um site. Eu vou apagar aqui rapidamente o meu vídeo, né, apenas para que vocês possam ver esse último ponto do slide. Foi exatamente o que eu falei. Então, pessoal, essa é a primeira visão, certo? É a primeira visão relativa à guerra cibernética no conflito armado russo-ucraniano. Ela não aconteceu como se esperava. Se esperava que a Rússia tivesse um papel de mais protagonismo e de mais impacto. A segunda visão é a visão do mito da guerra cibernética ausente. E eu tirei essa visão desse artigo que foi publicado na revista Foreign Affairs no dia 6 de abril, e os autores desse artigo, né, que trabalham na OTAN,
eles têm, então, acesso a muitas informações classificadas, né, de inteligência, eles acreditam, então, numa visão diferente. E eu vou sintetizar para vocês os principais pontos desse artigo no próximo slide. Vejam só. O que eles dizem? O que é essa visão do mito da guerra cibernética ausente? A magnitude das operações cibernéticas destrutivas e pré-cinéticas de Moscou foi sem precedentes. Os efeitos cumulativos desses ataques foram impressionantes. Se os observadores veem essa cyberofensiva como uma série de eventos isolados, a sua escala e significado estratégico se perdem na violência convencional que se desenrola na Ucrânia. Vou desligar aqui rapidamente a minha imagem para que vocês possam ver o último ponto, mas uma contabilidade completa das operações cibernéticas revela o uso proativo e persistente de ataques cibernéticos para apoiar os objetivos militares russos. Então, aqui é a síntese bem sintetizada do artigo que é a base dessa segunda visão, o mito da guerra cibernética ausente. E para corroborar um pouco essa visão, há Bernardo, restam notícias... 5 minutos, ok? Perfeito, Peterson, obrigado, já estou concluindo. Para corroborar essa segunda visão, foram publicadas algumas notícias nesse sentido, né, de que a guerra cibernética da Rússia, que estava mais devagar, mais lenta, ela começou a escalar. Essa notícia é do dia 2 de abril. E uma outra coisa interessante é que antes dessa guerra convencional, a Rússia ela conduziu uma série de ataques cibernéticos importantíssimos na Ucrânia. Um deles, né, é o famoso ataque do NotPetya. Vejam aqui esse comentário do CISO Advisor, que é um site especializado em segurança cibernética. Ele diz o seguinte: a Lauren Zabierek, especialista em cyber da Harvard Kennedy School, ela disse o seguinte: a Rússia está retendo ataques cibernéticos para impedir que se espalhem além da Ucrânia, o que poderia provocar uma resposta ocidental. Depois, aqui entre aspas, né, da caca, como o CISO Advisor disse relativamente ao NotPetya, isso faz sentido, porque o NotPetya ele foi designado como um ataque contra a Ucrânia, mas ele saiu do controle e ele atingiu alvos em todo o mundo e é considerado o ataque cibernético mais devastador da história, não porque tenha causado destruição física ou mortes, mas pelos seus danos econômicos que chegaram à casa de bilhões de dólares. Então, aqui, talvez fazendo um contraponto à visão número 2 que eu apresentei anteriormente, a Rússia pode ter se preocupado que o ataque pudesse sair ao controle e isso gerar retaliações de outros países além da Ucrânia. E, para quem tiver interesse, fica a sugestão desse artigo sobre a guerra cibernética entre a Rússia e a Ucrânia e o que isso sugere sobre o futuro da guerra cibernética como um todo. Esse artigo ele saiu em 7 de março, é do Stuart Mednick, ele é do MIT, e o artigo foi publicado na Harvard Business Review. Então, aqui, pessoal, eu dei uma visão bastante geral sobre a questão da guerra cibernética. Eu encerro a minha apresentação. Aqui tem o meu site /blog, para quem tiver interesse, está reunido o meu portfólio com a minha produção intelectual, e também tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Agradeço aí a todos pela audiência, por disponibilizarem seu tempo, né, para assistirem à apresentação, também ao Peterson pela mediação, pelos colegas aqui também presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo, pela síntese. Sei que é uma síntese que você pode falar muito mais do que isso. E eu sei que já foi avisado que você tem uma aula, tem que sair para dar sua aula. E eu vou aproveitar esse tempo
que a gente tem para te deixar uma pergunta, ok? Bernardo, tendo visto que você falou de forma muito sintética, porém com capacidade de avanço, né? Na sua opinião, a gente pode esperar mais ataques como aquele realizado contra as ultracentrífugas iranianas em 2010, ou aquilo ali foi algo fora, digamos assim, né, fora da página, fora da curva, né? Na sua opinião, a gente vai ver mais ataques com esse direcionamento ou a gente provavelmente vai testemunhar ataques mais amplos como nós visualizamos na Estônia, na Geórgia, no contexto também de um conflito, de uma tensão com a Rússia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Muito bem. O ataque na Estônia foi em 2007, após o governo da Estônia tirar a estátua de um combatente soviético do centro da cidade de Tallinn, que é a capital, e mover para uma região periférica. Como resposta, houve manifestações no mundo físico e virtual, e essas no virtual geraram ataques de DDoS contra sites do governo da Estônia e muitos acreditam com patrocínio do governo da Rússia. Em 2008, houve a guerra russo-georgiana e foi a primeira vez que uma guerra real foi precedida e acompanhada de ataques cibernéticos. E depois, em 2010, foi descoberto o verme de computador Stuxnet, que foi designado para sabotar as usinas de enriquecimento de urânio do Irã, e acredita-se que os países por trás do Stuxnet tenham sido os Estados Unidos e Israel. O Stuxnet foi a primeira arma cibernética com significado geopolítico e ele abriu a caixa de Pandora das armas cibernéticas. E a partir de então, a guerra cibernética ela mudou completamente e as ameaças cibernéticas se tornaram mais complexas, como, por exemplo, o caso do NotPetya, que eu mencionei anteriormente, em 2017. Há um debate específico que existe entre os estudiosos de questões cibernéticas, segurança cibernética, é sobre se existe ou não guerra cibernética. Alguns acham que sim e outros acham que não. O que a gente vê nas operações no ciberespaço são apenas manifestações mais recentes de fenômenos tão antigos quanto a própria guerra, que são sabotagem, subversão e espionagem. Então, alguns acreditam que as operações cibernéticas elas são mais úteis quando se tem um ambiente onde a negação plausível ela é possível. Então, talvez por isso que a Rússia não tenha usado na guerra contra a Ucrânia, porque ficaria muito óbvio e a Rússia poderia alcançar seus objetivos de outra maneira. Se fosse a Rússia antes da guerra aberta contra a Ucrânia, aquela Rússia que estava conduzindo guerras híbridas, como alguns analistas chamam, com a possibilidade de negação plausível, aí provavelmente a gente poderia ver mais atividade cibernética. Mas agora, nessa guerra aberta, a Rússia está buscando alcançar os objetivos de outras maneiras, dependendo da visão que se adote. E respondendo agora mais objetivamente a sua pergunta, eu acredito que sim. Dependendo das circunstâncias, os ataques cibernéticos, eles têm a sua utilidade e podem ser a ferramenta de escolha de um determinado governo para atingir um alvo de um adversário ou de um inimigo. Muito obrigado.